o livramento prometido ao povo de Israel. Consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Falai benignamente a Jerusalém e bradai-lhe que a sua servidão é acabada, que a sua iniquidade está expiada e que já recebeu em dobro da mão do Senhor por todos os seus pecados. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor e endireitai no ermo, na vereda ao nosso Deus. Todo vale será exaltado, e todo monte, todo outeiro serão abatidos, e o que está torcido se endireitará, e o que é áspero se aplainará. E a glória do Senhor se manifestará, e toda a carne juntamente verá que foi a boca do Senhor que disse isso. Voz que diz, clama, e alguém disse, que hei de clamar? Toda a carne é erva e toda a sua beleza como as flores do campo. Seca a erva e caem as flores, soprando nelas o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é erva. Seca-se a erva e caem as flores, mas a palavra do nosso Deus subsiste eternamente. Tu, anunciador de boas novas a Sião. Sobe a um monte alto, tu, anunciador de boas novas a Jerusalém. Levanta a voz fortemente, levanta, não temas, e dize às cidades de Judá: eis aqui está o vosso Deus. Eis que o Senhor Jeová virá como forte, e o seu braço dominará. Eis que o seu galardão vem com ele, e o seu salário diante da sua face. Como pastor, apacentará o seu rebanho, entre os braços recolherá os cordeirinhos e os levará no seu regaço. Aos que amamentam, eles as guiará mansamente. Quem mediu com o seu punho as águas e tomou a medida dos céus aos palmos e recolheu em uma medida o pó da terra e pesou os montes e os outeiros em balanças? Quem guiou o Espírito do Senhor? E que conselheiro o ensinou? Com quem tomou o conselho para que lhe desse entendimento e lhe mostrasse as veredas do juízo, e lhe ensinasse sabedoria, e lhe fizesse notório o caminho da ciência? Eis que as nações são consideradas por ele como a gota de um balde e como o pó miúdo das balanças, e que lança fora as ilhas como uma coisa pequeníssima. Nem todo o Líbano passa para o fogo, nem os seus animais bastam para o holocausto. Todas as nações são como nada perante ele. Ele considera a menos do que nada e como uma coisa vã. A quem, pois, fareis semelhante a Deus? Ou quem o comparareis? O artífice grava a imagem, e o ourives o cobre de ouro, e as cadeias de prata funde para ela. O empobrecido que não pode oferecer tanto, escolhe madeira que não se corrompe. Artífice sábio busca para gravar uma imagem que não se pode mover. Porventura não sabeis? Porventura não ouvis? Ou desde o princípio se vos não notificou isso mesmo? Ou não atentaste para os fundamentos da terra? Ele é o que está assentado sobre o globo da terra, cujos moradores são para ele como gafanhotos. Ele é o que estende os céus como cortina e o desenrola como tenda para neles habitar. O que faz voltar ao nada os príncipes, toda coisa vãs, os juízes da terra. E não se planta, nem se semeia, nem se arraiga, não tema o seu tronco cortado sobre eles, e seca-lhe, é um tufão como pragana os levará. A quem, pois, me farei semelhante para que lhe seja semelhante? Diz o santo. Levantai ao alto os olhos e vede quem criou estas coisas, quem produz por conta o seu exército,
que a toda chama pelo seu nome, por causa da grandeza das suas forças e pela fortaleza do seu poder, nenhum faltará. Porque, pois diz, ó Jacó, e tu falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor e os meus juízos passam de largo pelo meu Deus? Não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa, nem se fadiga? Não há esquadrinhação no seu entendimento? Dá vigor ao cansado e multiplica as forças dos que não têm nenhum vigor. Dos jovens se cansarão e se fadigarão, e os jovens certamente cairão, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão como asas, como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Aquele que espera no Senhor, ele vai renovar as suas forças. Ele vai subir como águias. Ele vai correr e não vai se cansar, vai caminhar e não vai se fadigar. Aquele que reconhecer Deus como o único Deus verdadeiro, que aceitar o Senhor Jesus de todo o coração, Deus vai estar com ele na angústia, na tribulação, na perseguição, seja o que for que vier sobre a vida daquele que aceitar a Deus verdadeiramente em teu coração. Deus está na vida dele para guiar, para consolar, para fortalecer, para curar, para libertar e o mais importante, trazer a salvação. Porque o Senhor veio para isso. Ele veio para que nós pudéssemos ser salvos por Ele. Mas para nós podermos ser salvos por Deus, nós temos que aceitá-lo dentro do nosso coração, reconhecer nossos erros, tirar nosso eu de dentro de nós, reconhecer que nós não somos nada e sim Ele é tudo. É Deus que é tudo, não somos nós, não. Nós temos que reconhecer que o Senhor está acima de todas as coisas. Ele é o Criador. Ele é o verdadeiro Deus, Ele é o único Deus fiel e verdadeiro. Ninguém vai ao Pai se não for por Ele, porque Ele que veio em carne, Ele que assumiu morrer numa cruz por nossas culpas. Ele se fez maldito naquela cruz por nossas culpas, sem ter um pecado sequer. Nosso Deus, Ele é fiel e é verdadeiro. E Ele chama Jesus Cristo. E Ele veio e Ele chama todos os dias para que aquele que não aceitou Ele ainda venha se arrepender dos seus pecados, das suas faltas e aceitá-lo dentro do seu coração. Muitos confundem aceitar Jesus de servir uma religião. Jesus Cristo não é religião. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. O caminho estreito que nós devemos seguir. O caminho da salvação, o caminho que te leva à vida eterna. A verdade que está aqui dentro dessa palavra, que é a Bíblia Sagrada, onde está aqui relatando sobre o nosso Deus fiel e verdadeiro. A vida, porque somente Ele pode nos trazer vida. Só através dele podemos ter vida e vida com uma abundância, assim diz na palavra de Deus. Que nós venhamos nos preocupar com a nossa salvação, porque a nossa vida não é aqui nesse mundo, isso aqui tudo vai passar, nós não vamos ficar aqui, um dia nós vamos ter que prestar conta, lá do outro lado é eterno, aqui é só passagem, então nós temos que ir para o outro lado preparado, nós temos que estar preparados para tudo, para quando o Senhor Jesus vier para nossas vidas, nós possamos estar ligados com Ele. Nós temos que ser que nem as virgens que vigia. A Bíblia diz que tinham 10 virgens, 5 eram nécias e 5 eram prudentes. E na palavra diz que todas as 10 adormeceram. Mas tem uma diferença, 5 tinham azeites e as outras 5 não tinham azeite. O que eu quero dizer com essa palavra? Que 5 vigiava, que 5 buscava Deus. E as outras 5,
esperava só pelos outros, esperava por oração dos outros, queria viver na aba dos outros. E não é dessa forma, você tem que crer para você. Que a salvação, ela é pessoal, eu não posso te levar para o céu, mas o meu Jesus pode, então é a ele que você tem que aceitar. Eu não vou servir esse Deus porque fulano, Bertano tá pegando no meu pé. Ele vai poder salvar a sua vida? Ele não vai. Quem pode salvar a nossa vida é só Deus. Eu não posso salvar meu esposo não pode salvar a mim. A salvação, ela é pessoal. E o caminho é estreito. A porta larga oferece tudo quanto é coisa, mas é o caminho que leva à perdição. Deus, ele não quer isso para nós, ele quer que nós tenhamos uma vida bem-sucedida diante dele. O fardo de Jesus é leve, é suave. Não é difícil servir ao Senhor. Agora o inimigo ele vem, mas ele vem para cair, porque se nós estivermos firmes diante da presença do Senhor, demônio não pode nem chegar perto de nós, o inimigo não pode nem chegar perto, porque Deus ele dá ordem aos anjos para que nos guarde, para que nos livre. A presença do Espírito Santo está em nós. O inimigo não pode nos tocar. Ele pode até tentar, mas ele vai tentar para ele cair. Porque ele já foi derrotado lá na cruz do Calvário, quando o Senhor se entregou numa cruz por mim e por você. Que você venha por essa palavra e acreditar que somente Deus pode fazer todas as coisas na sua vida. Não há outro Deus. Deus, ele é um só. Muitos confundem com religião. Jesus Cristo, ele não é uma religião. Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. E ele diz: vinde a mim todos que estiveis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Ele é a porta que abre para a tua vida e te chama todos os dias. Se você espera no Senhor, você vai renovar as suas forças e vai subir como águias. Igual a palavra diz, você vai correr e não vai cansar, vai caminhar e não vai fadigar. A palavra de Deus também diz que por multiplicar a iniquidade, o pecado na terra, o amor de muito ia se esfriar. E o que é que está acontecendo nos dias de hoje? O amor de muitos se esfriaram, porque não estão acreditando mais por causa dos escândalos que está acontecendo no mundo. A Bíblia diz que, a palavra de Deus diz que ia vir os escândalos, mas ai daquele por onde o escândalo vem. Melhor é que fosse que pendurasse uma pedra no pescoço e se lançasse ao mar. Melhor era poder não ter nascido. Então que nós tenhamos cuidado, que as coisas de Deus é séria. Nós não podemos brincar com a palavra de Deus. Porque tudo que está escrito vai acontecer e está acontecendo. A Bíblia diz que pode passar todas as coisas nessa vida, nessa terra, mas as palavras do Senhor nunca irão passar. E a palavra também diz que lá em Apocalipse, diz que ai daquele que tirar ou acrescentar palavras aqui nas profecias desse livro. Porque o Senhor vai fazer descer sobre ela as pragas que estão escritas no livro de Apocalipse. Deus, ele é amor, mas ele também é justiça. E Deus, ele amou o mundo de uma tal maneira que ele enviou teu Filho amado por nós. Por que que ele enviou? Porque ele te ama. Jesus Cristo, ele te ama. Qual amor ele mostrou por nós? Quem tem amor? Que amor que pode se comparar ao de Deus por nós? Amor nenhum nessa terra. O amor dele é o amor fiel e é o amor verdadeiro. Eu deixo essa palavra aqui para tua reflexão.
Mas o que espera no Senhor renovarão as suas forças e subirão com asas como águias, correrão e não cansarão, caminharão e não se fadigarão. Até o próximo vídeo. Deus abençoe a todos.